Cláudia, estamos aguardando. Oi, Tá boa entrando. noite. Então, Boa Cláudia noite. Raquin, minha grande amiga, né? Então, eu queria que você se apresentasse. Olá, boa noite. Eu sou Cláudia Raquin, advogada de formação, especialista em direito educacional. E aí eu fiz uma pós em neurociências e psicologia aplicada. Escrevi um livro que se chama Superdotação e Dupla Excepcionalidade. Fundei, sou uma das sócias criadoras do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade. Tenho um blog que é o Mãe de Crianças Superdotadas e dois grupos no Facebook relacionados à superdotação. Um deles é o Mãe de Crianças Superdotadas e o outro é o Asperger, TEA e Superdotação. O meu foco de pesquisa, o foco de pesquisa do meu instituto é a dupla excepcionalidade. Então, Cláudia, eu queria que você falasse agora para a gente sobre os direitos do superdotado em âmbito escolar e as legislações mais comuns. Será que você pode ajudar a gente aí com essas informações? Claro. Bom, existem, ao contrário do que se pensa, existem muitas leis que abrangem os direitos dos alunos superdotados, mas muita gente não conhece essas leis. Então, a gente tem dentro da própria LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é uma das leis mais importantes educacionais, a gente tem nos artigos 4º, 58 e 59 a superdotação já inserida dentro do capítulo da educação especial. Então, tem muita gente que pensa que a superdotação não precisa de nada, o superdotado não precisa de nenhum atendimento, e é tão importante que a própria LDB já previu como uma dos públicos-alvos da educação especial, juntamente com os deficientes e autistas. Então, a própria LDB também já garante o direito do aluno superdotado de ser acelerado de série para concluir em menor tempo a sua escolaridade. Aí a gente tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente abordando a questão da educação especial. E dentro do direito educacional, a gente se vale muito de normas, deliberações, pareceres e resoluções dos conselhos estaduais e nacional de educação. Então, a gente tem um parecer, que é o 17 de 2001, do Conselho Nacional de Educação, que ele é interessantíssimo e ele tem muita... Ele aborda muito os direitos dos alunos superdotados. Então, quais são? Eu vou dar uma resumida rapidamente, quais são os principais direitos, e a gente tem deliberações número 4 de 2009, 2 de 2001 do Conselho Nacional de Educação. Aqui no estado de São Paulo, onde eu advogo, a gente tem a resolução 81 de 2012, que aborda a aceleração de série. Cada estado tem o seu conselho de educação Eu e ia falar que também tem suas leis próprias, né? Cada suas estado, né? leis próprias que estabelecem e dizem mais respeito à aceleração e menos respeito aos outros direitos dos alunos superdotados, que são enriquecimento curricular. Aqui a gente tem um grande problema, um grande mito, que é a escola saber oferecer e como elaborar esse enriquecimento curricular para o aluno superdotado. Nós temos também pesquisas e interfaces com instituições de ensino superior. Então, algumas instituições de ensino superior, como a Federal do Paraná, o INPA, eles estão abertos para receber os alunos superdotados, poderem fazer atividades dentro de pesquisas no contraturno escolar, dentro da sua área de interesse. Nós temos as salas de recursos, que são basicamente oferecidas, em sua grande maioria, para alunos da rede pública de ensino. Não são todas as cidades e estados do Brasil que possuem as salas de recursos, mas o objetivo delas é atender o público-alvo da educação especial, em que, então, os superdotados se inserem.
e oferecer no contraturno escolar, no outro horário da escola, atividades dentro das áreas de habilidades daqueles alunos. Outra forma de atendimento, a clássica é a aceleração de série, porém, ela não é oferecida para qualquer tipo de aluno superdotado, e acho que a gente pode abordar isso mais adiante. E que tem muitas dificuldades, né? A gente encontra muita dificuldade nas escolas com essa aceleração, que inclusive você falou que teria uma forma administrativa e uma forma judicial. Exato. Principalmente no estado de São Paulo, onde eu moro, eu advogo no Brasil inteiro, dentro da educação especial, e meu público-alvo são os superdotados, e aonde eu encontro mais resistência é no estado de São Paulo, em que as diretorias de ensino, por diversas razões, elas se recusam a aceitar a aceleração de série, por vezes a própria escola por desconhecimento, às vezes é um desconhecimento da lei, ou um desconhecimento de como que é o resultado, o produto de um aluno, quando ele é bem avaliado e a aceleração de série ela é bem indicada, como que esse aluno vai se desenvolver ao longo dos outros anos. Então, às vezes, as escolas elas têm medo, não sabem como fazer, não conhecem o respaldo legal e deixam de oferecer a aceleração de série. Só voltando um pouquinho antes de voltar novamente na aceleração de série, que a gente também tem os núcleos de atenção às altas habilidades e superdotação, que foram criados pelo governo federal e encontram-se espalhados em diversos estados brasileiros e também oferecem um trabalho no contraturno escolar, em sua grande maioria para público de rede pública de ensino, alguns, como os de Brasília, atendem a 30% de alunos da rede particular. Então, em relação à aceleração de série, realmente a gente encontra barreiras, então, que pode ser dentro da própria escola ou da diretoria de ensino, que é relacionada à Secretaria de Educação, o que é uma grande pena. E aí a gente tem duas formas dela ser feita. Eu sei que aí no estado do Rio de Janeiro, uma forma muito bem aceita é a forma administrativa. Então, eu ouço dos relatos no grupo que os pais cariocas, a grande maioria, não têm tido problemas de acelerar o aluno quando ele chega com um laudo bem feito e atestando a maturidade do aluno, atestando que de fato ele tem uma A superdotação. avaliação neuropsicológica, né? Avaliação neuropsicológica, com uso de vários testes, não somente o de QI, que a gente tem o mais conhecido, que é o VISC-4, mas para público menores a gente tem o SONER. Pensando-se numa aceleração de série, QI acima de 130, em alguns casos a gente estuda até um QI de 120 a depender do desempenho do aluno. Então, se é um aluno que apresenta um notório desempenho acadêmico, ele é muito bom em todas as áreas e ele tem maturidade, ele é um candidato que vai se beneficiar da aceleração de série. Para isso, precisa ter um laudo, uma avaliação neuropsicológica bem feita, e mesmo que ele tenha uma dupla excepcionalidade, que é quando, junto com a superdotação, o aluno apresenta algum outro transtorno do neurodesenvolvimento, ele também pode servir da aceleração de série. Então, na minha experiência, eu tenho casos de alunos com TEA que foram acelerados de série 2 vezes até. A gente teve um caso de um aluno com TDAH que ele tinha um QI muito bom, era um menino muito esperto, e com o devido tratamento de terapia, aliado à medicação, ele era um aluno de data corte e ele foi beneficiado pela aceleração de série também. Então, é uma medida que não se restringe tão somente aos alunos superdotados, alguns duplos excepcionais também podem se valer dela. A forma administrativa é uma forma mais barata, mais prática. Na grande maioria dos estados, ela deve ser iniciada, dada entrada no início do ano letivo. Então, o aluno apresenta o laudo já, combinando com a escola sobre isso. A escola vai aplicar provas relacionadas ao conteúdo da série que ele vai deixar de fazer. Uma vez aprovado, a escola vai montar um dossiê com o conselho de classe, com um laudo de avaliação neuropsicológica, em que tem que ter o QI de 130, maturidade atestada, as provas,
o conselho de classe atestando, e aí eles vão encaminhar para a supervisão de ensino. E isso tem que ser feito nos 2 primeiros meses do ano letivo, que é o prazo para a aceleração administrativa, e aí a supervisão vai examinar pelo sim ou pelo não. Pelo não, cabe também a ação de aceleração de série judicial, e também quando a escola não aceita, ou quando já passou o período do ano letivo e os pais percebem, depois de, vamos supor, março, abril, no meio do ano letivo, que o aluno está entediado, apresenta um alto desempenho, então ele também pode se valer nesse período da aceleração judicial. Entendi. Eu tive um caso aqui no Rio, que uma escola que eu adoro, ela pegou o aluno e de manhã era de um ano, do outro, à tarde era do outro, por um período até ele completar, né? E fez essa aceleração dessa forma para o ano seguinte. Então, Cláudia, quais são os lugares que você conhece que ajudam o superdotado no Brasil? Então, a gente tem, bom, uma fundação muito interessante, é o SMART, que oferece bolsas, não necessariamente para alunos superdotados, mas que eu publico muito, porque prepara alunos do 7º e do 9º ano para se candidatarem a vagas de colégios particulares conceituados. E então ele vai preparar o aluno durante o ano, o aluno vai fazer a prova e vai receber uma bolsa dessa instituição, num colégio conceituado. A gente tem aí no Rio de Janeiro o Instituto Karen Verônica, que faz atividades, jogos intelectuais, faz piqueniques, faz várias outras atividades que a Karen vai falar a respeito. Temos o Instituto Rogério Stenberg, que atende o público carente. Poucas iniciativas para os alunos da rede particular de ensino. A gente tem, aqui em São Paulo, no Colégio Objetivo, tem o POIT, que no contraturno escolar ele oferece atividades específicas para os alunos superdotados. A gente tem muitos colégios que investem nas Olimpíadas de Conhecimento, que é uma forma muito bacana para um público de alunos superdotados que são muito acadêmicos em determinada área, em geral na área de exatas, e eles se identificam muito. Então, a gente tem alguns colégios fortes, como o Colégio Etapa, e depois oferece até bolsa para o aluno. O Objetivo Integrado também oferece bolsa para esses alunos. O Mater Amabilis de Guarulhos, e eles preparam, assim, de tarde, o aluno tem todo um preparo para as Olimpíadas brasileiras, mundiais, de diversas áreas, que eu acho uma proposta muito interessante. A gente tem os NAAS, como eu falei, que são os núcleos de altas habilidades espalhados pelo Brasil, as escolas que têm salas de recursos. A gente tem alguns NAAS de referências que a gente ouve falar bem em Brasília e no Recife. Instituições particulares, eu acho que são poucas que existem, que eu possa mencionar, assim, que eu realmente acredito, eu acho que poucas mesmo. Eu acho que Quase grandes. nenhuma, né? Algumas que eu conheço, talvez eu não recomendaria por alguns valores. Então, existem particulares, mas que não se filiam à minha linha de pensamento em relação à Perfeito. superdotação. Mas Que existem é instituições particulares que muitas pessoas gostam do meu grupo, outros não gostam. Alguns pais perguntam sobre Kumon, sobre Supera, sobre Geek. Então, tem alunos superdotados que acham o método do Kumon um método muito repetitivo, outros adoram. Então, também depende, assim, os pais da rede particular que têm menos recursos para oferecer, eles acabam procurando nas atividades extracurriculares, atividades que vão estimular, então, o intelecto, a área de habilidade daquele aluno, né? Escolas bilíngues, escolas de línguas são muito interessantes para esse público-alvo. A gente tem o Germinário aqui em São Paulo, que é uma escola que oferece bolsa, desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, e um dos critérios de seleção são várias etapas, testagem de QI também, dentre outras. Pensando no público adulto, a gente tem a Mensa,
que promove encontros entre os superdotados que são avaliados pelo Raven, que é um tipo de inteligência lógico Teste. abstrata, não é uma inteligência que também eu considero como a completa, mas em que as pessoas têm o mesmo nível intelectual, o mesmo nível de interesses, e aquilo pode ser bom, porque eles vão encontrar os pares intelectuais e poder discutir assuntos que lhes interessa naquele mesmo nível. Mas a gente É, tem e a, poucas iniciativas particulares, a gente tem e o a Instituto mensa Brasileiro, Ah, fala. como Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade, a gente promove mais eventos ligados a palestras, capacitação, orientação, consulta, avaliação, avaliação neuropsicológica, psiquiátrica, jurídica, mas não promove atividades voltadas para as crianças, e principalmente que o público-alvo é mais criança, né? Em adulto, eles acabam meio que se encontrando nas faculdades, ou não, né? Não, não. Ou se desencontrando. Pois é. Falando da mensa, quer dizer, a mensa, os encontros são virtuais, a grande maioria dos encontros são virtuais. E quando eu trabalhei como supervisora do Brasil, eu recebia muitas avaliações mal feitas. Eu queria saber de você, como advogada, o que você recebe? Vamos falar um pouco sobre isso, né, de avaliações, que às vezes os pais me procuram, já fizeram 2, 3 avaliações e não chegaram a nada, a lugar nenhum. Como É, advogada, eu acho que por força da minha especialização em neurociências e psicologia aplicada, eu acabei estudando, conhecendo e tendo muito interesse e me aprofundando muito nessa questão da avaliação psicométrica. E, infelizmente, eu recebo muito no meu escritório, muito nos meus grupos do Facebook, avaliações com erros de diagnósticos graves, erros que eu, que não sou erros de cálculo, neuropsicóloga, a gente consegue ver de cara. Profissionais ainda se utilizando de instrumentos que não são validados pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, aqui fica um alerta como advogada, que os pais que vão procurar avaliação, primeiro, eu acredito numa avaliação neuropsicológica, então tem que ver a formação do profissional, formação de base em psicologia, formação de especialização, no mínimo, uma neuropsicologia, e aonde foi feito? Porque hoje em dia tem uma proliferação de cursos de neuropsicologia exatamente. de poucas horas, que não tem prática, a pessoa sai autodenominando neuropsicólogo e não tem a menor noção do que faz. E aí a gente acaba se deparando, eu no meu escritório, nós no grupo, você participa muito do meu grupo e me ajuda muito, e a gente vê laudos e resultados e diagnósticos que são, assim, escancaradamente errados, números errados, profissionais que não sabem somar, se valendo, então, novamente voltando, dos instrumentos validados. Então, o que os pais podem fazer? Primeiro, procurar referencial daquele profissional. Quem é aquele profissional? Qual é a qualificação dele? Ele está inscrito no CRF ou no CRP de seu estado? Já vi gente que não tinha CRP. Aí a gente fala assim, a Nossa, formação do psicopedagogo. O psicopedagogo, ele pode ser tanto um pedagogo com uma especialização em psicopedagogia, quanto um psicólogo com formação em psicopedagogia. A diferença é que somente psicólogos podem aplicar os testes de QI e os testes neuropsicológicos. Então, isso também é importante para os pais saberem, porque às vezes os pais não sabem, realmente é normal, são leigos, vão procurar uma avaliação e não sabem qual é o profissional que tem que procurar. Então, assim, indicação minha, da Karen, do grupo, neuropsicólogo. Caso se depare com, assim, tem estados e cidades muito pequenas que não contam com esse profissional. E aí, então, há um psicopedagogo, verifica se a formação inicial de psicologia. Ele pode ser um psicopedagogo, mas ele pode ser um psicopedagogo que se aprofundou no estudo. A gente ouve falar também, é uma coisa curiosa. Eu fui no neurologista e ele me diagnosticou com altas habilidades e TEA. Ou superdotação e TEA. Mas ele te aplicou teste?
Ah, aplicou nas escalas. Falei, mas neurologista não faz teste de inteligência, Não é neuropsicólogo. né? Então, assim, a pessoa sai achando que pode ter umas altas habilidades, sim, porque os autistas têm muitas altas habilidades em algumas áreas, mas afirmar que uma pessoa é superdotada sem ela passar por um teste, no mínimo, né, uma avaliação neuropsicológica e um teste de inteligência, não dá. E aí alguns neurologistas acabam se valendo disso. E esse é um questionamento que eu também faço. Eu queria Infelizmente, a gente deixar tem... aqui, eu Pode queria falar. aproveitar e deixar os testes, o nome dos testes para os pais, pelo menos saberem que os testes válidos para criança é o VISC-4. O VISC-3 não está mais atualizado, está proibido pelo Conselho Federal de Psicologia. E o outro teste para criança de 2 anos e meio até 6 anos é o SOM-R. Eu queria deixar essa lembrança aí para os pais que puderem procurar ou que queiram procurar, para procurar esses testes. E uma coisa que a gente sempre comenta é que não dá mais para pensar somente em superdotação isolada. Então, a gente tem Sim, que, quando a gente fala numa avaliação neuropsicológica, pensando na superdotação, a gente pensa numa avaliação que a gente chama de diferencial, um diagnóstico diferencial. Então, pensando nas queixas, nas dificuldades que são levadas e trazidas pelos pais ou pela escola, quais testes vão ser aplicados. Então, a avaliação ela não se limita somente aos testes de inteligência. Então, em exatamente. cima das queixas, o profissional tem que aplicar todos os testes possíveis, escalas e observação clínica que é soberana aos testes sobre as queixas. Porque muitas vezes o que a gente vê também? As queixas lá latentes, gritando pela família, pela escola, o comportamento do paciente no consultório e os testes pertinentes não são aplicados. Então, por exemplo, aí você fala mais a respeito. Eu digo testes para TDAH, testes de funções executivas, Memória, testes, a escalas para atenção, autismo. E aí você pode entrar mais a fundo nessa questão. sim. Quer dizer, principalmente para TDAH, aplicar uns 2 testes de transtorno de déficit de atenção. Autismo tem várias escalas, que no mínimo aplicar 2 escalas, né? O teste de atenção, o teste de inteligência que eu falei, que é o VISC-4 ou o SOM-R, que vai dar o QI da criança, né? E também algumas questões de emoção, quer dizer, testes de ansiedade, testes de personalidade, que vai concluindo um laudo e fazendo aquele perfil daquela criança, né? Ou daquele jovem. Eu recebo com muita frequência avaliações de outras pessoas que aplicam testes que não são válidos aqui no Brasil. Eu já vi E aí, falar do 25. pois é, aqui no Brasil não são válidos. Então a pessoa traz uns testes até de computador e que não tem parâmetros sobre isso, né? Então a mãe paga novamente, fica extremamente chateada, mas quando ela vê o tipo de avaliação que eu vou fazendo, ela percebe a diferença. O tempo todo eu estou aí falando com os pais e mostrando essas dificuldades, né? Agora, a gente vai vendo muito erro diagnóstico, muito erro. O autismo passa direto, né? Autismo que Parece que o confunde com neuropsicólogo não está superdotação. fazendo, Eu vejo né? muita confusão do autismo com a superdotação, não que elas não possam E coexistir. transtorno dessa atenção. Eles confundem o transtorno de déficit de atenção com o autismo, que eu brinco que eles são os primos, né? São os primos. São avaliações do neurodesenvolvimento, os dois são bem próximos, mas tem que ser uma pessoa especializada nisso. Estudar, gente, vamos estudar. Tá? Agora tem a escala ADIR e a EIDOS, eu acabei de fazer a formação, que também são escalas maravilhosas, né, em que a gente passa por um perfil de autismo
excelente, padrão ouro essas duas, né? São excelentes as escalas. Então, a gente vai, com essas avaliações, a gente consegue. Aqui no Rio, eu consigo o adiantamento de série sem problemas. Nunca tive problema aqui no Rio, nenhuma escola teve dificuldade. O que eu tenho dificuldade, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, é a história do enriquecimento curricular, que eu levo, às vezes ajudo a fazer o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, que eu gosto sempre de falar nas lives, que é de direito dos pais, não é a favor da escola, né? E esse enriquecimento curricular é quase que as escolas recebem, me recebem, pelo menos, eu vejo com os colegas também, de uma forma extremamente difícil, porque eles não estão preparados para isso. Eu chamo de... Teve uma escola aqui no Rio, famosa, que falou para mim, é o primeiro superdotado que aparece. Eu falei, não, é o primeiro superdotado que a neuropsicóloga vem aqui falar sobre isso, sobre esse enriquecimento curricular, porque às vezes a maturidade da criança não dá para a gente fazer um aceleramento. Então, o que a gente faz? Um enriquecimento curricular. Mas isso é muito difícil. Eu não sei como é que é em São Paulo, mas aqui no Rio, escolas top, que eu estou falando, as escolas pequenininhas, elas cumprem o combinado. Elas me recebem super bem, enfim, faz lives comigo, né? Enfim, tudo ótimo. Mas as escolas grandes, famosas, elas não querem mexer no padrão delas, né? A questão do enriquecimento curricular é o maior problema de atendimento que a gente encontra no Brasil inteiro com os alunos superdotados. Eu chamo de uma utopia. Então, em geral, na minha experiência, a escola recebe o laudo do neuropsicólogo com a sugestão do enriquecimento. A escola é obrigada a elaborar um plano UPEI, como você falou, plano de ensino individualizado, e ela pode até enganar e começar a fazer alguma coisa, que é o que eu vejo, o movimento inicial, e aí para acalmar os ânimos dos pais, que estão exaltados, e aí quando eles percebem, dali a 1, 2 meses, que os pais já acalmaram, aí eles vão deixando de lado. É isso que eu vejo acontecer, direto. Mas são raríssimas as escolas que se propõem a isso. Eu tive muita sorte de ter meus filhos numa escola que ela é trilingüe, então já tem esse estímulo das 3 línguas, e que, além de identificar... Os filhos também são superdotados. Conta essa história aí. Eu tenho a história toda a minha paixão e meu envolvimento por essa área maravilhosa da superdotação começou com a identificação, primeiramente, da minha filha mais velha, depois do menor, e já numa escola trilingüe, ela tinha 4 anos e pouquinho, já lendo, escrevendo sem erros de ortografia. Eu comecei a alfabetizá-la de brincadeira com 3 para 4 anos, e ela ia respondendo super rápido, era uma brincadeira, dentre outras brincadeiras, não era um hiperfoco, não era uma hiperlexia. Ela realmente foi estimulada por mim, eu apresentei a alfabetização e ela respondeu de uma maneira muito rápida. E a escola identificou que ela realmente estava muito além dos pares. E primeiro propôs avaliação, então indicou na época uma profissional adequada, fez um monte de testes, 2 meses de teste de mais de 10 sessões, super bem filtrada e constatou uma altíssima superdotação, maturidade, beleza. A própria escola identificou e propôs aceleração. Poxa, que maravilha! Tá bom, então vamos para a diretoria de ensino. Não deixaram. Aí a diretora veio, na época, com uma história. A gente vai fazer enriquecimento, tal, pá. Começaram a passar para ela conteúdos da série de cima. Só isso. Passou. Aí foi aquele balde de água fria, né? Falei, pô, então, tá bom. Esqueci da história. Quando começou o ano letivo seguinte, eu virei para a professora da época e falei, olha, a minha filha, ela tem um laudo assim, assado, ela tem muita facilidade de aprendizagem, primeiro dia de aula. Aí a professora devia falar, mãe judia, né? E diz, mami,
Toda mãe judia acha seu filho super inteligente. Aí ela virou para mim, que é uma professora maravilhosa, que depois se tornou diretora da escola, também superdotada. Ela entrou em medicina na Pinheiros e largou e foi fazer pedagogia na USP, depois fez neurociências. E aí ela vai ficar tranquila, já tive casos assim, pode ficar tranquila que eu dou conta dela. Beleza, passou 2 meses, primeira reunião de pais, ela me chamou e falou, Cláudia, eu estou muito preocupada. Eu não sei se é o caso de pular 1 ou 2 anos a sua filha. Nessa série, ela não pode ficar. E ela sabia que eu era advogada. Aí você tem que dar um jeito, porque ela já sabia que houve uma tentativa, que a diretoria de ensino não deixou. E aí foi quando eu me aprofundei na lei, na legislação educacional especializada para superdotados. Entrei em contato na época com a secretária, que existia na época, uma secretária de Educação Especial no MEC, que só lidava com superdotação. E que foi muito bacana, entrou em contato com a escola dos meus filhos, e eu fiz um parecer, um dossiê com fundamentação jurídica, juntei o laudo, conselho de classe e passou. Milagre. E ela só conseguiu pular, então, do primeiro para o terceiro ano, era para ter pulado muito antes. Foi super tranquila a adaptação de série dela, tudo beleza, maravilha. Então, foi assim, foi um desgaste emocional muito grande enquanto mãe, enquanto profissional, ter que passar por isso. Aí, quando eu relaxei, eu fui ver meu filho menor a mesma coisa. Então, superdotado, fazer avaliação, a escola falou, vamos acelerar. De cara, acelerou, achando que a diretoria de ensino ia deixar. Menino foi lá, pulou do pré segundo ano, nota 9, 10, tudo beleza. E aí eu, como profissional, perguntei, como é que tá a matrícula deles na Secretaria de Educação? Aí a escola falou, olha, da sua filha mais velha tá ok, mas do seu filho não tá. Se você não fizer alguma coisa, seu filho vai ter que voltar de série. Aí entrei Ai, com mandado de segurança. E aí foi quando eu me especializei e comecei a atender superdotados do Brasil com o mesmo problema. E fui pegando, assim, através do meu grupo, na época era Orkut. Depois eu criei o grupo no Face. e daí E você aí, criou por causa dos seus filhos, o por Orkut. causa dos meus filhos, da minha filha mais velha, o que aconteceu? Quando a escola cogitou a hipótese dela, vem reunião, tal. Aí eu peguei e falei, reunião por quê? Eu falei, ela não tá bem? Não, ela tá muito bem. Aí eu fui para o Google e pesquisei alfabetização precoce, alguma coisa assim. Caí no único site que existia, que era o da Mensa. Não se falava em superdotação. Não existia. E a Mensa falando, aceleração de série, superdotação. Aí eu falei, eu comecei a ler as descrições. Falei, cara, é a minha filha. E aí eu comecei a estudar muito, 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 porque eu entrei no hiperfoco também, decorrente da minha superdotação e do meu TDAH. E aí eu estudei tudo sobre aceleração de série, manuais americanos, como que era a experiência nos Estados Unidos. Então a gente tem um manual gratuito que pode ser baixado em diversos idiomas, que é o Nation Deceived, uma nação enganada, e ele trata tudo sobre aceleração de série. E eu me aprofundei em tudo nisso para tentar entender o que estava acontecendo. E aí depois, bom, enfim, eu acabei do grupo do Orkut, eu fundei o do Face, eu já tinha o blog, Mãe de Crianças Superdotadas, e aí foi crescendo muito o grupo no Face. Só que aí eu vi que, tipo, a superdotação não me trazia todas as respostas. Aquilo não me convencia. Eu via que tinha muitos comportamentos de superdotados que não se justificavam pela superdotação. E aí, quando eu fui para neurociências, eu comecei a ter essas respostas. Existem os transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, TEA, que na época era a síndrome de Asperger, que era o mais comum dentro do grupo dos superdotados, e o TDAH, e também, por incrível que pareça, os transtornos de aprendizagem, que também podem coexistir com a superdotação. E aí, eu fundei um outro grupo, porque esse outro grupo era um grupo que, então, se falava sobre a dupla excepcionalidade, que é o Asperger, TEA e superdotação, em que eu vejo que os membros aceitam muito melhor a condição de seu filho de dupla excepcional
do que os membros do outro grupo, do Mãe de Crianças Superdotadas, quando a gente cogita que, de repente, não é só uma superdotação. Então, um fenômeno Eles não interessante suportam, esse. eles não suportam, né, às vezes, ver porque em Não, muitos lugares eles apontam, em muitos lugares que falam sobre altas habilidades de superdotação, eles falam que a personalidade do superdotado seria exatamente a descrição do Asperger. Então é um pouco exato. confuso isso, né? Uma Porque pessoa são profissionais que não, a maioria que vem de uma geração da pedagogia e que não tiverem sua formação de base sobre psicologia, transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos de aprendizagem, nem sobre superdotação. E então vieram com um viés e só se centraram no que é superdotação. E aí vem a neurociências, que traz a neuropsicologia, e que traz a neurologia, psiquiatria, que traz todas as os estudos acadêmicos, literatura científica, que traz essas explicações. Só que alguns profissionais não aceitam, tem um outro viés. São muitas, assim, o conceito de superdotação ele é muito polêmico. E aí o que muito. acontece? Esses que se apegam mais a essa filosofia da pedagogia atribuem todos esses comportamentos e prejuízos à superdotação. Não é assim que eu vejo, eu sei que não é assim que você vê, e existem tratamentos e terapias para aquilo que eu e você vimos, e tudo bem, né? Mas realmente, como mãe, eu sei que é muito difícil lidar com um diagnóstico que não é aquele que a gente deseja para o nosso filho, principalmente se a gente estiver falando de um TEA. Então, há uma negação inicial muito forte. Eu vejo muito isso no meu grupo, uma resistência também, e principalmente dos pais. Mas depois de um tempo, não tem jeito. A mãe começa a aceitar. E aí começa a fazer sentido. É porque a própria superdotação, quando eu dou esse diagnóstico para os pais, eu falo duas palavras: meus parabéns e meus pêsames. Que fazer parte dos 2% da população mundial não é uma coisa fácil. E você sabe disso, que você é uma superdotada, seu marido é superdotado e dois filhos, uma família de superdotados, né? Você sabe que não é fácil, né? Quanta coisa você enfrentou com seus dois filhos. Tudo bem que você foi para uma escola em São Paulo trilíngue e já puxa mais, né? Enfim, mas a superdotação aqui no Brasil, pelo menos, ela é muito, a pessoa encara com muita dificuldade, né? Ô, É, Cláudio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as pessoas têm uma ideia de que seu conceito de direito, a ideia errônea de que o superdotado ele entra numa classificação de deficiência. Né? Muita gente fala sobre isso. Você pode falar um pouquinho mais, esclarecer isso, que essa questão está errada? é uma pena que há esse conceito, esse mito, não sei. É uma, assim, é uma dificuldade de interpretação legal, por quê? Porque quando se fala em educação especial e inclusão, a ideia antiga, antigamente, só se pensava em deficiência e depois o autismo. A lei Berenice Piana, ela trouxe muita força aos autistas. E ninguém imaginava que os superdotados também eram público-alvo da educação especial. E aí, quando trouxe a LDB de 1996, contemplou no mesmo artigo, são público-alvo da educação especial deficientes, ela chama de autistas, e hoje a gente chama de TEA, tá? Superdotados, as pessoas passaram a achar que era tudo a mesma coisa. Então, se está junto o deficiente, o autista e o superdotado, então todos fazem parte da deficiência. E até porque todos os documentos e textos legais que o MEC, através do Conselho Nacional de Educação, trata da educação especial, ele trata dos deficientes, dos autistas e inclui uma ou outra coisa sobre superdotação. E aí, isso eu vejo muito da supervisão de ensino também. E aí começa a querer enquadrar o superdotado como deficiente.
Mas não é essa a questão é que ele tem direito a um atendimento educacional especializado, educação especial, inclusão, que é muito diferente da forma de inclusão dos deficientes, a que os autistas precisam, a que os alunos com transtornos de aprendizagem e TDAH precisam. As formas de atendimento, a educação especial do aluno superdotado, ela é outra. Ele é público-alvo da educação especial, mas o que ele precisa é de outra coisa. Então, esse conceito equivocado, ele parte porque, como é aluno de inclusão, as pessoas tendem a achar que inclusão é só deficiência. E é engraçado, eu fui chamada para participar de um congresso de educação e o tema era deficiência, inclusão. Eu falei, não, porque inclusão não é mais só deficiência. Existem outras questões. A gente tem o autismo, a gente tem a superdotação e, apesar de não termos legislações federais sobre TDAH e transtornos da desatenção e hiperatividade e dislexia, descalculia, dispraxia e déficit de processamento auditivo, eles também são público-alvo da educação especial, tanto que no Enem eles são considerados como alvo da educação especial. Só que não há legislação federal expressa para esse público. E eu sei por quê. É um lobby, porque se o Brasil, se as escolas não dão conta sequer dos deficientes, autistas e superdotados, se você passar a considerar como público-alvo dessa educação especial TDAH, dislexia e os outros transtornos de aprendizagem, ninguém vai dar conta. Então, pessoas com TDAH, com dislexia, eles fizeram parte do projeto de lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, que é maravilhoso, e foram tirados na última revisão do projeto de lei. Então, há um lobby grande dos pais de crianças com TDAH e dislexia para que existam leis mais fortes para esse público. Agora, é muito importante a contribuição dos pais dos autistas que conseguiram, então, com a Lei Berenice Piana, e aí também pode ajudar a esclarecer essa confusão. Os autistas, pela Lei Berenice Piana, são equiparados aos deficientes apenas para fins legais. O que isso quer dizer? Que eles têm os mesmos direitos que os deficientes têm. Não estamos dizendo que eles são deficientes, mas que eles podem se valer quando houver interesse dos mesmos direitos. Aí tem direitos em âmbitos de saúde, em âmbitos previdenciários, né, do LOAS, de isenção de impostos, evidentemente de inclusão, mas não a lei não diz que ela equipara aos mesmos direitos, né? Então, talvez, por equiparar os autistas, os deficientes e os superdotados estarem lá no mesmo artigo, tem essa confusão. Pois é, aproveita, já que você falou, queria que a gente falasse do fenótipo ampliado do autismo. É um conceito muito bacana, trazido, eu conheci pelo especialista psiquiatra Walter Camargos, que é de Belo Horizonte, num livro que ele tem maravilhoso, que chama Síndrome de Asperger e outros transtornos do espectro do autismo de alto funcionamento, editora Arte de Sá. Faço propaganda porque é um livro maravilhoso. E ele é uma das poucas pessoas que aborda esse tema tão importante do fenótipo ampliado do autismo. O que é? A pessoa, ela pode ter traços de autismo, principalmente pais de autistas, ele se refere aos pais de autistas, mas aqui eu ampliei o conceito dele para pessoas que eu conheço e convivo, que são superdotados e que têm os traços do espectro, mas não em número suficiente para se fechar o espectro que tem a tríade, né? Prejuízos no comportamento, na comunicação social e comportamentos estereotipados. E que às vezes não é só isso, às vezes na própria escala ele não fecha no número, a gente não pode dar esse diagnóstico, ele está quase lá, mas a gente não fecha no número, né? A gente tem muitos casos no meu grupo de pessoas que não fecham o diagnóstico ou que têm um TEA muito, muito leve e que, por ter uma superdotação,
compensa. A superdotação, ela pode ser uma bênção para os autistas nível 1, porque eles aprendem por repetição, por comportamento, eles acabam usando da inteligência para conseguir superar as dificuldades sociais que eles têm. Então, eles vão observando e aprendendo. E por vezes, até pela superdotação, que protege, que é um fator protetivo, que acaba não conseguindo fechar no TEA leve. Então, a gente tem muita pessoa e a gente só tem que estar no limbo, né? Então, aí a gente pode falar, não, ele tem traços, ele tem um superdotado, é comum, sim, a gente vê muito comum superdotados com traços, tanto de TDAH também não fecha o transtorno, ou principalmente com fenótipo ampliado do autismo, e que não fecha no espectro. Porém, precisam de ajuda, precisam de terapias, tratamentos, às vezes até medicação. Então, por isso, mais uma vez, a importância de uma boa avaliação de diagnóstico diferencial, inclusive considerando o fenótipo ampliado do autismo. Pode ser uma coisa boa, porque acaba não fazendo parte do TEA, mas são traços que acabam tendo que ser tratados, porque vão fazer prejuízos na vida daquela pessoa, né? Cláudia, você falou rapidamente, e eu achei muito interessante quando você falou que o IMPA, vou mudar um pouco o assunto, que o IMPA, ele aceita que faça a graduação e o mestrado junto. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, então, algumas universidades abrem essa porta para que o aluno não é um aluno identificado, descaradamente superdotado, mas acaba sendo que ele possa fazer ao mesmo tempo a graduação e já puxar o mestrado junto, às vezes até o doutorado. E aí fica pendente da entrega do certificado de graduação, diploma de graduação. E isso é muito bacana, né? Porque permite que o aluno aprofunde na sua área de interesse, vá já para a pesquisa científica e o INPA é uma das referências no Rio. A UFF começou também a trazer essa questão da educação especial dos alunos superdotados em nível de educação superior. Então, aqui é importante, falando de direitos, a gente acha que, primeiramente, que era só a educação fundamental e ensino médio. Então, eu já tive problemas de não poder fazer aceleração de série, por exemplo, um caso em Brasília, porque a escola dizia que a educação especial não se aplicava à educação infantil. A LDB fala, educação especial vai do 0 aos 6 anos. Não sei nem porque fala 6 anos, porque não é 6 anos. Depois, em 2015, veio uma lei que corrigiu isso. Então, a educação especial para os alunos superdotados, ela vale tanto da educação infantil, quanto ensino médio, quanto principalmente ensino superior, que era uma questão que era um tabu. E aí tem uma coisa importante também na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, no artigo 47, que é a previsão, e isso é muito raro acontecer, eu já tive um caso que eu consegui, mas é muito raro acontecer, da aceleração de série do aluno superior em nível superior. Então, ele pode, na faculdade, acelerar de série, desde que ele seja submetido a uma banca, examinador especial, e aí, se ele tiver notas boas e passar por essa banca, é permitido também, mas isso é uma coisa muito rara da gente ver no Brasil. Que a gente mais, então, consegue ter contato, o que o IMPA oferece, a UFF começou a oferecer, a Universidade Federal do Paraná também, que é puxar o mestrado para um aluno de graduação, né? E a USP, por exemplo, permite que se vá diretamente para o doutorado quando você traz uma tese inovadora, só que você vai fazendo em pouco mais tempo, uns 4 anos, e também vai permitir, você não precisa fazer mestrado, que também é muito bacana. E você me contou sobre casos interessantes que você conseguiu sucesso aí no seu trabalho. Você poderia comentar sobre isso? Sim, eu tive alguns casos bem interessantes, assim, o caso, né, o meu, não vou falar arroz com feijão porque não é tão simples assim, mas o que mais vem é a aceleração de série de alunos superdotados, ok. E aí surgiram dois casos muito interessantes de alunos do ensino médio, ele tinha 15 anos, e ele passou na FATEC, que é uma faculdade, é um curso de tecnólogo superior, pública,
E a mãe veio com a seguinte ideia: eu quero que meu filho faça essa faculdade, ela é 4 horas, é um curso curto, e continue frequentando a escola. Eu quero que ele continue, eu não quero que ele seja acelerado de série, mas esse curso da FATEC de automação industrial é muito interessante e eu acho que vai ser uma ideia legal. E aí eu fui pesquisar na legislação e vi que tem uma parte da legislação que ela fala que o aluno superdotado pode desenvolver pesquisas em interface com as instituições de ensino superior. Então, como eu nem usei a questão da aceleração de série, porque o aluno ele não ia ser acelerado em nível de ensino médio, mas ele ia poder cursar ao mesmo tempo a pesquisa, se aprofundar. E o juiz e o promotor, eles fizeram um laudo, o promotor e o juiz, um despacho maravilhoso. É uma cidade no interior aqui de São Paulo, que eu falei, que mente aberta, sabe? Que lindo de ver um parecer de um promotor e um laudo e um despacho tão bonito. Legal. E fora isso, tive outro caso também de outro aluno de outra cidade do interior de Sorocaba. No nono ano do ensino fundamental, me procurou, passou na FATEC, também conseguimos, ele cursando na época o nono ano e a FATEC. Depois ele conseguiu ser acelerado 2 anos de série e agora ele já está no terceiro ano, daqui a pouco termina a faculdade, terceiro do médio e já termina a faculdade, mas o interessante é que esses alunos, não é que eles estão na FATEC e acabou, eles estão na FATEC para suprir essa necessidade que eles têm de conhecimento. O objetivo deles é prestar uma universidade forte, conceituada, federal, estadual, que seja, numa, numa área mais nobre, uma engenharia, alguma coisa assim. Então, são alunos e já fazem iniciação científica. Então, bacana é isso. E eles estão muito felizes com essa forma de atendimento. Eu tive esses dois casos inusitados. O caso do aluno em ensino superior, que foi acelerado de série, alunos que não concluíram o ensino médio e entram na faculdade e já querem fazer as provas de certificação de ensino médio para poder concluir, então, começar a faculdade. Então, tem um nicho diferente aí aparecendo. Cláudia, a gente tem, estamos quase terminando, faltam 7 minutos, mas primeiro eu queria falar assim da nossa relação um pouquinho, fazer uma declaração de amor aí, né? Porque desde que eu te conheci, é a pessoa que eu mais troco figurinha e que a gente tem um pensamento muito parecido. E eu assim adoro fazer essa troca com você, né? Então, assim, tenho muito carinho e agradeço demais de você ter aceitado essa live. Eu acho que esclareceu muito para todos os pais. E eu espero que você deixe seu endereço, seu e-mail, enfim, algum contato para que as pessoas possam perguntar, etc. e tal. Então, eu deixo as últimas palavras para você. Ah, eu também gostaria de agradecer. Eu e a Karen, a gente tem uma afinidade intelectual, pessoal muito grande. A gente pensa igual, isso é muito legal quando você encontra o seu par intelectual que fala, não, você não está louca, é isso mesmo. É, a Karen, eu tive a oportunidade de conhecer num simpósio que eu dei em 2016, no meu Instituto Brasileiro de Superdotação e de Percepcionalidade. O meu contato por e-mail é claudiahakim@uol.com.br. Hakim se escreve com Hakim. No Instagram, acho que vocês devem estar vendo, é @Claudia_Hakim. Podem me procurar. Eu convido vocês todos para fazer parte do meu grupo Mãe de Crianças Superdotadas por Cláudia Hakim no Face e o Asperger/TEA e Superdotação por Cláudia Hakim também no Face. Lá vocês também vão me encontrar. Eu uso muito como contato, então, o e-mail é uma forma de comunicação que eu uso muito, respondo muito rápido. E dou consultoria jurídica, assessoria. Aqui em São Paulo, a gente tem o nosso instituto. Para quem for de São Paulo, fazemos avaliações neuropsicológicas, quando necessário, avaliação psiquiátrica, consultoria jurídica e formação e capacitação dentro das escolas também. Então, eu gostaria também de agradecer
Foi um prazer participar da live, acho que os temas foram muito interessantes, as nossas pautas, que nos permeiam, né, que nos assustam, e é muito bom porque a gente acaba crescendo muito com essas trocas de informações. É que o nome do seu instituto é Instituto Brasileiro De superdotação e dupla de excepcionalidade. No Personalidade. Exatamente. Insta, vocês vão achar como Instituto 2E. Também tem, a Isso. gente tem um canal no YouTube do Instituto 2E também. Então, tem diversas formas de vocês encontrarem o nosso trabalho, o meu trabalho no Face, o meu blog aqui, que é o Mãe de Crianças Superdotadas, tem muitos artigos, e o meu livro, que chama-se Superdotação e Dupla Excepcionalidade, com um ponto de vista da neurociências, da pedagogia, do direito e da editora Juruá. Quem quiser comprar, pode comprar diretamente pela editora Juruá ou comigo também por e-mail. Então, é um Vou ter que prazer. cortar, porque faltam 3 minutos, Cláudia. Olha, beijo grande, adorei. Boa Deixa eu noite. encerrar Muito aqui para eu obrigada. salvar a live. Vamos salvar a Beijão, live. Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau.